Agora, ó, em Culturologia, página 6, número 11, hormônio. O que a verbetógrafa pensa em relação à terapia de reposição hormonal? Os benefícios compensam os efeitos secundários, por exemplo, o risco de câncer? De que modo avaliar se devemos ou não utilizar esta terapia? Interessante é que a pessoa que está mandando... É mulher, Valdo, a pessoa que está mandando isso? É uma mulher. É uma mulher. É interessante que eu tinha separado aqui agora. É o número 11, é o que eu gostaria de falar. Então, é a pergunta que ela fez. Então, é isso que a gente chama de não ser sincronicidade. Isso não é uma sincronicidade. Nenhuma. Nem coincidência, nem sincronicidade. É muito mais do que isso. O hormônio, essa aplicação, eu falo aqui, ó, a mulher jovem, está no item número 11 da minha taxologia. A mulher jovem em climatério precoce. Foi o meu caso, é o caso de algumas outras pessoas. A gente observa que há essa tendência aqui no nosso ambiente, na CCCI. Há uma tendência de mulheres jovens entrarem em alterações hormonais para terem a menopausa cedo. Isso é uma grande vantagem para a mulher ectoplasta. Então, nesse caso, a mulher precisa de algum nível de orientação do endocrinologista, do especialista, do super especialista, se puder, e que compreenda bem esse caso e atenda a essa reposição para que não entre por exemplo, em depressão. Existe uma depressão bioquímica no início do climatério, principalmente quando ele é precoce. A mulher tem uma queda brusca e ela pode entrar numa depressão bioquímica que não depende muito dos esforços pessoais dela para superar, que existe uma ausência súbita no organismo de certos hormônios, até responsáveis pelo bem-estar, pelo desempenho, pela atividade da pessoa. Por outro lado, essa mesma terapia, quando ela é provocadora de efeitos negativos, vou dar um exemplo, tremores intensos nas mãos e nas pernas, em função de uma terapia de reposição hormonal de longa duração. Exemplo pessoal, a minha mão também não treme, mas ela tremia. E não era pelo ansiosismo nem nada disso. O hormônio foi provocando esse tipo de tremor intenso. Cheguei a consultar neurologistas para ver se eu tinha algum nível de Parkinson ou qualquer outra enfermidade que houvesse relação com esse sintoma, e, inclusive, nas pesquisas clínicas da terapia de reposição hormonal, não há esse tipo de indicação de efeito colateral. No entanto, se existe, você teve, aquilo tem. Existe, né? Então, tem que ser estudado. E como com a retirada do hormônio, a suspensão, o tremor também desapareceu. Agora, uma das coisas mais sérias que tem nisso, Mauro, pelo que a gente observa, é o processo da juventude da mulher. Se ela é muito nova, é um perigo o processo de hormônio. Eu vi vários casos sérios sobre o processo de hormônio muito antes da terapia hormonal. Então, o mais sério, que eu nunca pude esquecer, é o seguinte: havia uma moça, numa cidade do interior de São Paulo, que eu conheci de perto por causa da família. Ela era lindíssima. É uma moça de origem francesa, o jeito dela, então ela tinha todos os ademanes, a graciosidade de uma parisiense de alto nível, poliglota, viajada, rica. E outra coisa, a família toda trazia assim, que ela era filha única. Agora, o que se passa? Chega num certo ponto, ela se casa, apaixonada pelo marido, aquela coisa toda, e ela tem um filho. Depois desse filho, então, ela resolve fazer a salpingectomia. Ela tinha 22 anos. A salpingectomia é a ligadura de trompas. A hora que fez, ela deu alteração no corpo, ela que era bonita, que era toda de fechar o comércio, começou a ficar, você sabe, escadeiro, o processo da pelve aumenta, ficou deformada, toda alterada, e ficou alterada da cabeça, por algum processo hormonal, a parte psicológica, tudo isso. Essa moça, ela se atirou de uma janela do hospital, morreu na queda, totalmente pirada, 20 e poucos anos. Então, uma coisa horrível, todo mundo viu que o processo foi hormonal que alterou a cabeça dela.
Agora, olha, era uma das moças mais lindas que eu já vi nessa minha vida. Agora, ela queria para não ter mais filho, para manter a plástica, que foi uma besteira. Na ocasião, eles vieram me falar, eu falei assim, ela não deve fazer isso, ela é muito jovem, isso vai alterar. Agora, salpingectomia com 20 e poucos anos, isso é um perigo. E altera mesmo. A primeira coisa que a mulher faz, ela fica toda alterada. Redonda, né? Fica redonda. Uma pequena baleia. Mas dá alteração de tudo. Agora, no caso dela, alterou a cabeça. Isso aí, mas foi uma tragédia para a família toda. Ninguém esperava aquilo da moça. Marido, pai, a mãe, os processos, toda a família toda. E eu tinha dado conta desde o início, ao processo todo, para não fazer aquilo. O processo feminino, bioquímico, ele é de uma complexidade extrema. Por isso que a gente pôs aqui, a terapia de reposição hormonal, ela é polêmica, ela tem prós e contras, se há antecedentes paternos ou maternos, quanto mais próximos, de câncer, é preciso olhar isso tudo, porque altera mesmo. Enfim, você, se correr, cai na água, se fugir, cai no fogo, não tem muito aonde parar. Agora, tem boas notícias também em relação a isso. Principalmente o parapsíquico, a mulher parapsíquica ectoplasta, ela se dá muito bem com as terapias chamadas complementares. É a medicina indus, que é chamada também. É a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a fisioterapia, o pilates. Ela tem uma série de elementos que ela pode incorporar ao cotidiano com resultados excelentes, porque são terapias que visam principalmente a questão do realinhamento energético da pessoa. Não apenas postural ou alimentar, ou o que seja. Então, ela recorrendo mais a essa gama de processos terapêuticos, ela tem mais resultado do que com a alopatia convencional. Professora Malo, poderia explicar melhor o item 13 da taxologia, página 6, magnetismo? Pois não. Essa condição a gente vivencia, eu especialmente vivencio em muitas oportunidades. E você está num ambiente de muito assédio, num contexto fora do seu espaço convencional, pode ser uma itinerância, ou uma viagem de lazer ou de trabalho, ou o que seja, mas principalmente de trabalho. E você é encapsulado pelos amparadores para manutenção da sua integridade, para a preservação da sua autodefesa. E, ao mesmo tempo, você desmagnetiza tudo onde você passa. Então, os tickets de metrô ficam desmagnetizados, os cartões-chave de hotéis, de portas de quarto, ficam desmagnetizados. Você provoca uma série de efeitos físicos no ambiente que, para as pessoas envolvidas, são extremamente desagradáveis, ou elas até reclamam com você dessa condição, e você sabe o motivo pelo qual aquilo está acontecendo e tem que segurar a onda, porque é por aí mesmo. Então, evitando um mal maior. Então, essa série de efeitos físicos aparentemente inofensivos e que são próprios dessa natureza, isso comprova, pelo menos para você, do ponto de vista pessoal, dentro da descrenciologia, que o efeito físico do encapsulamento, do autoencapsulamento, promovido por você ou por amparadores, ele é real, ele é físico, ele é magnético, ele causa problemas no ambiente, você percebe as ações do seu campo no ambiente devido ao fato de estar encapsulado. O Malo.